Márcia Maria, mais uma vez aqui com a Cris Soller e a nossa convidada Tatiana. E nós viemos falar sobre um assunto muito interessante, sobre a dor do ninho vazio. Cris, fala um pouquinho sobre o ninho vazio. Bem, o ninho vazio é muito interessante porque nós sempre imaginamos mães, né? Vamos falar das Certo. mães que perderam seus filhos. Então, Sim. fica aquela sensação da perda, de que nunca mais você verá. Esse ninho vazio, as pessoas compreendem, aceitam, porque Certo. tem uma compaixão. Certo. Agora, quando você diz um ninho vazio porque o filho se mudou ou foi fazer um intercâmbio, alguma coisa que é um período de distanciamento, mas que o filho está bem, as pessoas não entendem esse sofrimento, acham que é frescura, desqualificam essa sensação do ninho vazio. Você sentiu isso, Tatiane, também? Alguma Sim. crítica das pessoas? Como foi o teu Acha caso? que é um exagero, né? É. Ah, mas imagina, ela foi morar próximo, a hora que você quiser, você pega o carro, você vai até lá, ela vem de final de semana. Mas é aquele momento do dia a dia que você não tem mais. Né? Conta só um pouquinho no caso da tua filha, como foi. Ela faz faculdade e trabalha em São Paulo. Certo. E aí, para facilitar a vida dela, ela foi morar próximo ao trabalho e à Certo. faculdade, Uhum. né? E vem para casa nos finais de semana. Certo. E quando ela foi, eu ainda no processo eu ainda falei, não vai, né? Uhum. Ela falou, mãe, eu preciso ir. Uhum. E ela foi, né? E no dia seguinte, que quando eu entrei no quarto, que vi aquela cama vazia, que sabia que ela não ia chegar para almoçar, não ia chegar para jantar, não vinha mais dormir, que é aí que começa a cair a ficha da gente, né? Minha filha cresceu, minha filha foi. E foi muito doído, muito doído. E você teve muita crítica, assim, do pessoal falar, que frescura, foi morar ali do lado. Exato, Que isso? exato. Pra que todo esse sofrimento? Daqui a pouco ela volta, ou então, e o dia que ela casar? Exato. Né? Eu tive esse questionamento. Mas e se ela tivesse casado? Uhum. Ia ser igual, né? Assim, na verdade, eu não sei se é igual. Porque se ela tivesse casado, eu sabia que ela estava construindo a família dela. Certo. Né? Entraria dentro de um processo natural, vamos dizer assim. Natural. Né? Mesmo porque estaria vindo dentro de um processo, né? Ai, namorou, noivou, agora casou. Uhum. E é interessante que a Tati disse a dor, né? A dor, o sentimento, a sensação, a emoção que ela teve. Isso é imensurável. É muito particular. Não podemos desqualificar ou qualificar. Ai, porque a sua dor é a minha dor. Ai, porque, nossa, isso é um exagero. Eu não passei por isso. Cada um tem sua particularidade. Então, o que é esse sofrimento? É a entrega. É a entrega, é o relacionamento que você tem. Tudo isso vai interferir nessa condição. E o interessante é que, muito comum, nós, como eu já disse, nos compadecermos de quem perdeu o seu filho. E as pessoas vão falar abertamente, mas muitas mães, como a Tati, sofrem sozinhas. Por quê? Além do sofrimento, elas se sentem menosprezadas. Sim, porque não tem Então, quem não tem... entenda, né? Porque é o que você falou, o luto todo mundo entende. Exato. Mas, foi fazer uma faculdade, quer dizer, saiu de casa para algo melhor. É o que a pessoa que está do lado pensa, né? E tá chorando, como assim? Então não tem um entendimento, e aquela coisa, né? Os filhos foram feitos para o mundo. É um jargão que não é bem não assim, é bem assim. Não é verdade? Olha, entre aspas, porque o que acontece? Até a Tati comentou que a filha dela disse que precisava ir, Sim. né? E esse precisar ir
é um sentido de responsabilidade. Certo. Quando, no fundo, nós criamos os filhos para serem felizes. É o que eu Sim. desejo de toda mãe. Sim. E o que é a felicidade para cada um de nós? A felicidade é conhecer, explorar o mundo. Né? Então, quando a gente fala criou para o mundo, criou no sentido de que, olha, agora explore o que você pode, né? Então, se desenvolva no conhecimento, no aprendizado. E é isso que nós... cresce a nossa alegria nessa percepção dos filhos. Então, esse criar para o mundo é nesse sentido, não para sair de casa, porque nós gostamos do abraço, do dia a dia com os filhos. Quem gosta? Quem curte isso? Né? Então, a Tati tem uma família muito unida, né, Sim, Tati? Então, fala um sim. pouquinho até para... O meu marido trabalha o dia inteiro, né? Então, a única refeição que a gente fazia junto era o jantar. Mas eu, em casa, sempre estava com os filhos na hora do almoço. Agora, hoje eu almoço sozinha. Mas vocês sempre esperavam o seu marido para jantar. Sempre. Então, jantar, assim, tinha essa... Tinha que esperar. E passeavam juntos finais de semana. Sim, ainda hoje, de final de semana, sempre estamos juntos. É legal você estar até comentando isso, Cris, porque hoje isso é algo que está meio perdido na sociedade, né? Os filhos com os pais, eles não jantam mais juntos, é muito triste. E, às vezes, quando jantam, compartilham aquele momento com o celular, que isso é muito triste também. Sim. Então, na verdade, a Tati tinha um convívio, né, Tatiana? Você tinha um convívio ali de família. Sim. Né? E aonde a sua filha era uma das peças, vamos dizer assim, né? Ali, então, realmente... E é interessante, mas até falando a respeito das telas. O celular, o que acontece? Eu estou vendo uma coisa, você está vendo outra e a Tati outra. Então, uma TV na cozinha tem a mesma intenção? Depende. Por quê? Nós podemos estar assistindo algo, mas compartilhando daquilo com os que estão presentes. Porque você vai estar discutindo. Por exemplo, na televisão, estão todos vendo a mesma coisa, mesmo que tenham opiniões diferentes ali sobre aquele assunto que está passando. Mas, enfim, vão estar ali envolvidos, né, dentro de uma opinião. Falar né, que isso é o ideal não é. O ideal seria aquele momento entre nós, o olho no olho, o saber o que... e aí, o que você está achando dessa comida? Falar de comida, falar, né, do seu sentimento, da sua sensação daquele momento, ou compartilhar, às vezes, né, como seu marido passava o dia inteiro fora, então trazer as notícias de como foi o dia. Isso é o mais importante. Mas, se acontece de nós estarmos numa refeição e ter alguma tela... compartilhem juntos essa tela, esse comentário. Não sabe, cada um tá vendo e não fala nada. Não, é um momento, família. Isso é que faz a diferença. Essa troca, esse olhar, o falar e escutar. Que vai se refletir no futuro, diga-se de passagem, né? Não tenha dúvida. O que você faz hoje vai refletir no amanhã e no depois. Tanto da sua vida, quanto na vida de cada um dos membros ali da família, né? Sim, isso mesmo. E assim, até a gente estava conversando e eu disse, quando você começa desde a infância, é mais fácil você trocar, ter uma conversa com o seu filho, do que se a partir de agora eu quero passar a fazer isso. É mais difícil. Mas nunca é tarde também, né? Nunca é tarde, eu vou dar o meu exemplo, Márcia. Eu sou muito sinestésica, então eu estou ao lado das pessoas, tocando na mão, fazendo massagem, acariciando o cabelo. Esse é o meu natural. E eu fazia sempre isso muito com a minha mãe. Com o meu pai já não, porque ele era mais assim. Quando eu entrei na faculdade, então eu estava já com 22, 23 anos, e eu comecei a perceber que eu tratava meu pai de maneira diferente da minha mãe, né? Minha mãe adora um cafuné, minha mãe adora abraço. E o meu pai
Em aniversários, quando me cumprimentava, dava a mão e batia no ombro. Parabéns, minha filha, ele fazia assim. Nós conversávamos bastante, mas não tinha esse afeto, esse carinho, essa troca, sabe? E eu falei, eu vou dar um abraço no meu pai. Olha, foi a pior sensação que eu tive naquele momento. E meu pai também ficou muito desconfortável. Eu estava ali com uns 23 anos. Nossa, foi horrível, juro, foi muito ruim. Mas eu pensei, não, eu tenho que continuar. Depois disso, a nossa relação foi natural, né? passou a ser tão natural e eu descobri um pai carinhoso, como nunca antes. Eu sabia, meu pai era muito amoroso no jeito dele, nós conversávamos bastante, mas não tinha esse abraço, beijo, sabe? E aí passou a ter essa relação, né, mais afetuosa. Certo. E assim, fez toda a diferença na relação com meu pai. E então, quando ele se foi, né, que eu o perdi, eu agradeci tanto por ter mudado isso, por ter dado tido, essa iniciativa, exatamente, né, Cris? Né? Foram mais 20 tantos anos, mais 25 anos ali que eu consegui aproveitar daquele pai. Se eu não tivesse mudado, teria sido aquela relação sempre. E aí, um dia, ele me comentou que ele falava assim, eu via você fazendo cafuné na sua mãe, eu pensava, poxa, será que meu cabelo é mais duro do que o da... ele brincou comigo, né? Então, e o nunca ele tarde. Gostou, o quanto ele gostou, exatamente. Né? Só que é difícil. Quando você deixa para depois, então, pais, comecem antes mesmo, já na barriga. Mamãe, você que está começando agora, já aproveite esse carinho, esse afeto, converse com seus filhos. Hoje, nós sabemos, né, o quanto é importante você conversar com o bebê. Exatamente. Né? Antigamente não se fazia, já comprova isso. Tatiana, fala para nós, assim, a Cris comentou desse relacionamento dela com o pai, em abraçar. Como era o teu... Era ou é, se eu posso dizer assim, né? O seu relacionamento com a sua filha, com o seu filho, você tem essa distância? Porque mesmo sendo... a gente está em 2025, você tem essas barreiras ainda, né? De mães com filhos. Como que é o seu relacionamento com a sua filha? É ótimo. Nós somos muito próximas uma da outra. Eu também com meu filho. É de abraçar, é de beijar. O meu marido também. Nós não temos essa barreira, né? Certo. Vamos dizer assim. Inclusive, eu faço coisas que, se alguém souber, me mata, né? Vai, fala. Pode contar. Meu filho está com 18 anos, até hoje eu corto as unhas dele. Mas você sabe que isso é uma forma de carinho, né? Com certeza. E com certeza ele se sente, como que se diz? Privilegiado, talvez até de uma forma inconsciente. Eu acho que a hora que ele tá meio carente, ele fala, mãe, corta minha unha. Olha, eu vou aproveitar essa deixa que ela comentou. Há muitos anos atrás, eu tive uma paciente, só para você entender que, às vezes, pequenas coisas fazem faz uma diferença tremenda. Eu tive uma paciente que ela procurou terapia porque ela estava num segundo relacionamento. O primeiro relacionamento dela, o ex-marido batia muito nela. E o segundo era um homem maravilhoso. Só que ele, tão bom, que recomendou que ela procurasse uma terapeuta. Por quê? Ela provocava ele para que ele batesse nela. Então, quando eles discutiam, ela levava o rosto assim. E ele começou a perceber que ela queria que ele batesse nela. E era uma pessoa que, para ela, o amor era algo que era demonstrado através do apanhar, porque ela apanhava muito do pai, da mãe, então, você vê que é uma coisa que já vinha lá atrás. E o começo da terapia para ela foi muito difícil dela começar a se entregar na sessão, sabe? De falar dela. Certo. Aí, o que eu fiz? Algo inusitado. Ela falou que, né, o quanto ela se cuidava, trabalhando essas questões, né, de se cuidar. Ela não tinha isso, hábito, nada voltado a ela.
que eu fiz? Eu pedi para ela trazer um dia, se ela tinha alicate de unha. Eu cortei as unhas dela, lixei. Por quê? Era uma maneira dela se sentir o toque de uma forma de cuidado. De cuidado, exato. Entendeu? Então, o que você está falando, né? O seu filho, com isso, nós falamos assim, você está mimando. Deixa ele crescer. Deixa ele crescer. Fazer as coisas sozinho. Mas você sabe a capacidade do seu filho. Com certeza, sabe que se ele precisasse cortar as unhas sozinho, Com ele certeza, conseguiria. mas a questão não é essa, a questão é que ele quer é um mimo, é Olha, um carinho e é um privilégio. E aí, dentro disso, o que é muito interessante e importante até as pessoas saberem? Quanto mais você faz o seu filho fazer por obrigação, futuramente menos ele vai querer fazer. Quanto menos você der a ele, mas mostrar a responsabilidade e o carinho, ele vai se preencher daquilo para poder transbordar para alguém. Então, um filho tem uma diferença ali quando nós falamos em mimado. Certo. Tem aquele filho que é mimado porque eu não dou carinho, não dou atenção e é mimado no comprar as coisas e não poder reclamar. Então, assim, eu vou fornecer tudo ao meu filho para que ele não reclame. Então, para que ele se sinta, porque eu me sinto um pai ausente, uma mãe ausente, então eu vou preenchê-lo daquilo que eu não forneço. Exato. Agora, você mimo, vai comprar, né? Mimo de carinho e atenção, isso é mais do que necessário. Porque isso você preenche o ego da criança, você preenche o ego, né, do outro, fazendo com que ele possa transbordar disso futuramente. E ele em vai troca, exato, ele vai transbordar isso, né? Entendeu? Agora, tudo que é material se vai, então ele não vai transbordar. Então, você dá um celular hoje de última geração, eu nem sei em qual geração nós estamos no iPhone. Daqui 2, 3 anos, isso já é ultrapassado. Já é ultrapassado, então, exato. se ele der um iPhone, né, que ele recebeu há 5 anos atrás para alguém, a pessoa vai menosprezar. Agora, o amor que ele recebeu há 10 anos atrás, aquele que ele transborda, é sempre atual. Que é uma coisa interessante, que Cris, você falando isso, falando sobre carinho, cortar a unha, que a gente fala, cortar a unha. Cortar a unha é um ato, é o que tem por trás, né? Então, é algo natural, né? Então, é assim, ele deixa e a mãe, ela passa aquele carinho e ele sente aquele carinho e é óbvio que aquilo vai para o inconsciente dele, onde ele se sente amado e aí ele se sente valorizado. A probabilidade dele ter um relacionamento desgastante é menor, porque ele é uma pessoa que se ama, né? Porque ele foi amado. É interessante isso, né? E mais interessante ainda, muitas mães devem ter ficado horrorizadas com isso. Como assim? Você corta a unha? Mas essas mães pagam para as manicures fazer a unha dos filhos delas. Exato. E aí, assim, são eles que fazem? Qual que é a diferença? A diferença, eu te falo, a diferença é que o filho está sendo... ele está sentindo aquele carinho, que é o que falta hoje. Exatamente, porque exatamente. Enquanto se corta a unha, você está conversando sobre algo. Né? A diferença que eu quis me referir é o cortar a unha cortada. Exatamente. O filho não cortou. Aquele que vai para manicure também não cortou as unhas, não fez as unhas dele. Exatamente, exato. Às vezes a gente está até cortando a unha e brigando. Mas está ali, mas tá tendo relacionamento ótimo, ali, maravilhoso. Né? Maravilhoso isso. Cutuca aqui, mãe. Eu já cutuquei. E você sabe que eu ouvi de um empresário algo muito interessante, ele dizendo assim, que muitas conversas que ele teve com a mãe dele era ali na pia. Porque a mãe dele era a obrigação. Ele tinha um acordo com a mãe. Eu lavo, mas você seca. Era a obrigação dele. Ele era moleque, devia ter uns 9, 10 anos na época, né? Hoje já é um empresário e tal.
E aí ele disse que graças àquela conversa, ele gostava na época, não, ele odiava. Só que enquanto ele estava ali conversando com a mãe dele, apareciam assuntos, como foi na escola, como estava tal amiguinho, com isso, com aquilo. Então, ele falando que ele olhando para trás, ele vê o quão foi importante aquelas conversas. Interessante, você vê, coisas simples não tem preço, né? Que acontece ali dentro do lar, dentro da casa, e isso independe de condição financeira. A gente não está falando aqui de condição financeira. De maneira Né? nenhuma. De maneira nenhuma, né? Porque o amor existe em qualquer família. Em qualquer família, em toda família. toda Carinho, família. todos nós somos Exatamente, capazes. Exatamente. Todo mundo é capaz de dar, desde que tenha recebido. Exato, Márcia. Agora, e quem não recebeu, Cris? O que se faz? Bem, quem não recebeu é perceber, porque nós somos responsáveis por quem nós somos hoje. Certo. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade em perceber que quem que eu gostaria de ser? Se você... mas tá bom assim. A maneira como as pessoas te tratam é um bom comparativo. De você olhar, poxa, né? Eu gosto de ser tratado dessa maneira. Trate assim. Nós vivemos num mundo de muita reação. Nós temos mais que agir. Pensar. Por quê? Quando você faz aquilo que é do seu coração, que é da sua vontade, que é da sua característica, você fica em paz consigo mesmo. Alinhou, sabe? Alinhou o meu comportamento com o meu pensamento. Quando eu faço o que eu considero que o outro merece, eu estou desalinhado com o meu comportamento. Então, um detalhe importante do que a Tati falou do cortar unha, você gosta? Gosto. Ótimo. Exato, é isso que importa, aí, né? porque se você não gostasse, aí já era outra questão. Sim. Entendeu? Porque a criança, seu filho, esteve dentro de você, ele percebe pelo seu cheiro. Nós percebemos quando quem mora conosco chega mal-humorado pelo bater a porta, pela respiração. Então, se você não gostasse, ele já ia sentir. Aí não seria legal. Aí eu falo, não goste, não faça. Você não é obrigado. Faça por amor. Então, faça aquilo que você gostaria. Mas só eu me dou, só eu me dou. Eu garanto que uma hora isso retorna. Mais cedo ou mais tarde. Mas o importante não é nem você fazer com o intuito de retornar, de você sentir-se feliz porque fez o que exatamente o seu coração mandava, alinhado com a sua condição. Então, você disse, e aí, Cris, a pessoa que não recebeu carinho, ela sente falta? Com certeza. Não há quem não sinta falta de... Muitas pessoas não sentem falta de um iPhone novo e conseguem viver muito bem, mas sem amor e carinho, não. Então, começar a trabalhar isso consigo mesmo. Não vai mudar da noite para o dia. Não, tudo é um processo. Tudo é um processo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que precisam mudar em algum comportamento, então eu dou um exemplo de aquele que fala palavrão. Então, eu preciso parar de falar palavrão, eu preciso. Então, chega já falando PQP, PQP. Aí, tá vendo? Eu não tenho jeito. Já tem jeito, porque você está querendo mudar. Sim. Já colocou uma intenção. Aí, com o tempo, você vai começar a falar e pensar, até você começar a falar e pensar junto. Então, você fala o PQ, você segura o P de novo. Aí, você continua, fala o PQ e segura, até o ponto de você conseguir pensar antes de falar. Mas isso é um processo. Não muda de uma semana para outra. Eu costumo dizer, os pacientes chegam na terapia com 40, 50, 60 anos de idade. Você vai mudar 50 anos em um mês? Impossível. Impossível. Exato. Vai levar um tempo para atingir aquilo que se espera. E aí, Tatiana, voltando para sua filha, a questão do prato predileto. De repente vocês pediram um prato que ela gostava muito. Como foi essa questão aí? Então, ela foi morar sozinha e
a comida dela ainda hoje sou eu quem faço. É. Então, ela me fala, eu tô com vontade de comer não sei o quê. Eu vou lá e faço. As marmitinhas, né, que ela fica tudo no freezer, sou tudo eu que faço. Mas assim, você faz na questão, voltando ao que a Cris estava falando, na questão da obrigação, na questão de amor, é como se você tivesse Eu acho que se não for eu que tô fazendo, ela não vai comer direito. Aí Então, entra o carinho e ela se sente amada por isso também. Já Então, não é um peso. Não, né? para mim não, não. Então, eu já sei, eu falo com ela, às vezes, no telefone, o que tá faltando? Quanto você tem de arroz? Quanto você tem de feijão? O que você tem de mistura? Você se sente preenchida? Se você tivesse que falar assim para uma mãe, olha, preencha dessa forma, o que você falaria para uma mãe que está com o ninho vazio? O que você pode só olhar ali com na amor câmera? e carinho, só. Eu não me arrependo de nada, do arroz, do feijão, da carne, do corta-unha, nada, 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 nada. Faço com muito, muito amor, com muito amor. Cris, o que você falaria para a mãe que tem um filho igual a Tati, que a Tati ainda com o privilégio de ter a filha próxima, mas enfim, saiu do ninho, né? O que você falaria ali para a mãe? Olha, no caso da Tati, ela sente esse vazio justamente porque ela fez o melhor que ela pôde. Então, foi tanta entrega, foi tanto amor envolvido, que hoje ela sente essa falta daquilo que ela faz, né? Daquela troca, daquela sensação de, olha, o que eu estou oferecendo, né? De perceber. E o fato da filha dela ter saído e ter dito, eu preciso, isso mostra o quão responsável, o quão ela fez muito bem o trabalho dela como mãe. Então, saibam, essa sensação de ninho vazio é uma sensação que ela pode ser preenchida, você percebendo a satisfação em ter feito um bom trabalho, em perceber o ninho está vazio porque o meu filho criou asas fortes o suficiente para batê-las. E aí eu gostaria até que a Tati comentasse algo, como que são os reencontros com a sua filha na hora dela ir embora, Fala, Tati? Na chegada é aquele beijo, abraço, oi, querida, né? Mas na hora de ir embora, ela ainda chora. Isso. Ela chora. E eu, assim, eu tento me controlar para não chorar na frente dela. Para não ficar pior, né? Falar, eu tô sofrendo, minha mãe também tá sofrendo. Agora, olha só que interessante. Não seria um bom momento para você reforçar e, olha, não, então se eu chorar também, você fica. Por que você não faz isso? Boa. Porque você sabe o quanto é importante para ela. O quanto nós falamos no início. Exato. Né? Eu crio os filhos para serem felizes nas conquistas dele. E aí a diferença. Você faz as unhas, você pode fazer massagem nos seus filhos. Né? Dá o melhor, exatamente, né? Que não tem preço, né? O melhor para que eles não tem preço. galgarem as conquistas deles sozinhos. Então, quando a sua filha chora ao ir embora, é porque... Mas ela vai. Sim. Mas porque ela sabe, puxa, isso é tão gostoso. Exato. Mas eu preciso amadurecer. Eu preciso, né, criar independência. Esse amadurecimento ela já tem, porque você proporcionou isso. Exato. Vocês, né? Você e seu marido proporcionaram isso. E uma coisa que a gente fala... que se para ela tiver muito puxado, para ela voltar para casa. Sim. Ela não é obrigada a ficar lá. Foi um modo da gente de facilitar a vida dela, mas se para ela não tá bom, se ela não estiver feliz, que a casa dela é a nossa casa. Uma palavra importantíssima que você usou. Obrigada. Tudo que se é obrigado não dá certo. Então, quando você obriga seu filho a fazer algo, ele pode até fazer, ser um filho obediente. Mas quando ele tiver a oportunidade de não realizar isso, então, pais, mães que obrigam seus filhos a estudarem,
a fazerem o trabalho de casa, podem ter certeza que, no fundo, eles não veem a hora de sair de casa para deixar de fazer isso. Agora, quando você troca essa Aham. obrigação por É responsabilidade, diferente. toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque, mesmo não querendo, eu tenho a responsabilidade. Eu sei o quanto eu sou mimado em casa, mas eu Aham. sou responsável o suficiente para saber que eu tenho que ser independente. Perfeito. Pessoal, a gente acaba aqui mais um programa simples assim, que na verdade vem bem com o tema, né, Cris? Quando você ama, quando você é amada, as coisas passam a ser simples assim, né? E E sem tudo obrigação. sem obrigação e tudo é um processo que começa lá atrás, tijolinho por tijolinho. É bom deixar isso bem frisado. Na barriga da mãe. Exatamente. Obrigada a todos vocês. Cris, muito obrigada. Eu que Tatiane, agradeço. Eu que agradeço o muitíssimo convite. Um obrigada. Muito prazer estar obrigada. aqui.